A partir de agora, a aula está sendo gravada. Muito bem, pessoal. Nossa aula hoje é a terceira aula do treinamento. Nós já tivemos a aula sobre introdução à administração, já falamos também sobre procedimento ou processo administrativo, e agora nós vamos falar sobre reativo e proativo. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Para que vocês possam ver o que nós vamos desenvolver hoje. Então, o tema da aula de hoje é proativo e reativo. Vocês não precisam se preocupar em realizar as anotações, porque eu vou enviar essas anotações para vocês. Então, eu vou ler o conteúdo e depois eu vou explicar gradualmente o que eu estiver lendo. Então, o primeiro slide aí fala sobre conceito de proativo e conceito de reativo. Diz assim, proativo é aquele que causa as mudanças, é aquele indivíduo que não espera que outros lhe digam o que ele sabe que tem que fazer. Se algo está errado, ele corrige sem que alguém lhe diga que precisa de correção. Toma sempre a iniciativa nos assuntos, nas situações e nos problemas. Reativo é aquele que sofre as mudanças. É aquele indivíduo que sempre espera que outros lhe digam o que ele sabe que tem que fazer. Se algo está errado, ele espera que alguém corrija, ou então lhe diga que precisa fazer para corrigir algo. Nunca toma a iniciativa nos assuntos, nas situações e nos problemas. A principal diferença que existe entre o proativo e o reativo é que o proativo é aquela pessoa, é aquele indivíduo que faz parte da mudança, enquanto o reativo é aquela pessoa, é o indivíduo que sofre as mudanças. Antes de eu falar como diferenciar, eu quero explicar um pouco mais sobre proativo e reativo. Voltando aqui para a minha tela, né? Não se preocupe que eu vou mandar o PDF com esse conteúdo, então o material vai ficar com vocês. Né? O que eu quero destacar aqui? Que na aula de hoje sobre proatividade e reatividade, nós temos dois sujeitos importantes aí, o proativo e o reativo. O proativo, para diferenciá-lo do reativo, tem uma palavra-chave para isso, que é iniciativa. Proativo é aquela pessoa que tem iniciativa, enquanto o reativo não tem iniciativa nenhuma. Essa é a principal diferença que existe entre proativo e reativo. O proativo, ele é o indivíduo que tem iniciativa. Já o reativo não tem iniciativa. Né? O que é iniciativa? A palavra iniciativa nos traz que ideia? A pessoa que tem iniciativa é aquela que toma a frente para fazer algo. É aquela pessoa que sempre está disposta, bem disposta, sempre é o primeiro, sempre está na frente na hora de fazer alguma coisa. Já a pessoa sem iniciativa é a pessoa que não está disposta, né? Só faz algo se alguém mandar fazer. Essa é a principal diferença que existe entre o proativo e entre reativo. Diante das mudanças, né, o proativo e o reativo, eles têm uma influência muito grande, porque o proativo ele causa as mudanças, ele é o sujeito ativo da mudança. Já o reativo, ele sofre a mudança, ele não vai participar da mudança numa instituição, numa empresa, ele apenas vai sofrer a mudança. Basicamente, essas são as duas diferenças, né, que nós podemos citar entre proativo e reativo. Só com essas diferenças já nos ajuda a compreender muita coisa. A primeira delas é que numa instituição, se houver pessoas reativas, a instituição ela vai ter, com certeza, problemas, porque ela vai estar cheia de pessoas sem nenhum tipo de iniciativa. E na hora de solucionar um problema, né, se houver apenas pessoas reativas, o problema ele tende a aumentar. A grande questão é como nós podemos diferenciar, né, o proativo do reativo.
Bem, é muito simples e fácil diferenciar, porque o proativo e o reativo, a diferença que existe entre eles é uma diferença comportamental, né? Através do comportamento dessas pessoas, você consegue distingui-las se são proativos ou se são reativos. Então, como é uma questão comportamental, é fácil de nós conseguirmos identificar e estabelecer a diferença, porque basta analisar o comportamento dessas pessoas. E esse comportamento que as pessoas têm, elas vão dar lampejos de sinais, onde nós podemos, através desses sinais que a pessoa dá no seu comportamento, nós conseguimos identificar se ela é uma pessoa ativa, proativa, ou se ela é uma pessoa reativa. Vamos ver algumas diferenças, né, comportamentais entre o proativo e o reativo? Vejamos. Bem, como diferenciar o proativo do reativo? Vejamos a primeira diferença. Quando um proativo comete um erro, ele diz: eu me enganei, e aprende com a lição. Quando um reativo comete um erro, ele diz: a culpa não foi minha, e procura responsabilizar outras pessoas. Aqui a gente observa que o proativo sempre aprende com o erro que comete. Já o reativo, né, diante de um erro, ele não assume a sua responsabilidade e procura sempre culpar outras pessoas. Com certeza vocês devem conhecer pessoas com essa postura. Avançando. Outro comportamento. Um proativo diz: deve haver uma maneira melhor de fazer determinado trabalho, determinada coisa, determinada atividade. Já o reativo diz: sempre fizemos assim, não há outra maneira. Isso nos ajuda muito a compreender mais detalhes comportamentais do proativo e do reativo, porque o proativo sempre procura uma maneira melhor de fazer as coisas, sempre procura evoluir, sempre procura melhorar. Já o reativo, não. Ele aprendeu de uma maneira, ele acha que a única maneira que existe de realizar aquele trabalho é a maneira na qual ele aprendeu. Enquanto o proativo promove a mudança para melhor, o reativo tem aversão à mudança. Terceiro comportamento. Um proativo sabe que a adversidade, ou os problemas, ou as dificuldades, é o melhor dos mestres. Já o reativo sente-se vítima perante uma adversidade. É aquele famoso discurso vitimista que vocês já ouviram. Ah, eu não tenho incentivo de ninguém, ninguém me ajuda, ninguém me aconselha, ninguém promove nada, né? O proativo procura sempre aprender alguma coisa diante da adversidade, dos problemas, das dificuldades. Já o reativo, ele se sente uma vítima perante a adversidade, perante os problemas. Né? Jamais ele tem a iniciativa de tentar aprender alguma coisa. Ele promove, na verdade, o discurso vitimista. Outro comportamento. O proativo enfrenta os desafios um a um. Já o reativo contorna os desafios e nem se atreve a enfrentá-los. Podemos dizer até que o reativo ele foge dos problemas e sofre daquilo que é chamado de síndrome de avestruz, ou apenas se escondendo, né, colocando a cabeça dentro do buraco. O reativo, ele acredita que os problemas serão resolvidos sozinhos, mesmo que ele não faça absolutamente nada. É o que pensa o reativo. O reativo acredita que se ele não fizer absolutamente nada, que os problemas serão solucionados sozinhos. E é óbvio que isso não acontece, né?
Isso já mostra bem aí mais uma diferença que existe entre proativo e reativo. Em resumo, podemos dizer que o proativo é parte da solução, enquanto o reativo é parte dos problemas. De forma resumida, nós podemos dizer que o proativo é parte da solução e o reativo é parte dos problemas. A grande questão que nós precisamos saber agora é quais são as consequências para uma empresa quando há nessa empresa, pessoas com características proativas e pessoas com características reativas. Então, se uma empresa tiver pessoas com características reativas, o que pode acontecer com a empresa? E se nela houver pessoas com características proativas? Nós já sabemos que a proatividade, né, ou características proativas, é o que tem de melhor. Né? A empresa sempre vai buscar e promover profissionais com características, comportamentos, né, proativos. Agora, nós bem sabemos que existe também pessoas com comportamento reativo. E essas pessoas, se estiverem numa empresa, o que pode acontecer com a empresa, né, se houver pessoas com comportamento reativo? Quais são as consequências que a empresa pode ter? Para responder essa pergunta, eu vou passar um vídeo para vocês, e vocês então assistam o vídeo com bastante atenção para que possam verificar quais são as consequências que uma empresa pode ter se houver nela pessoas com um comportamento reativo. O que pode acontecer com a empresa? Observem só. O nome do vídeo é esse aqui, O Problema Não É Meu. O Problema Não É Meu. Distribuído no Brasil por Siamar. Tudo bem, Charlie? Feche isso. Certo, Geoff. Homens trabalhando. Departamento Municipal de Água. Vamos fechar a água. Vamos ficar mexendo nesses canos o dia inteiro. E você avisou o departamento de segurança do prédio? Não, isso não é comigo. O escritório central é que deve avisar. Ei, tem alguma coisa queimando? Tem, deve estar pegando fogo em algum lugar. Não se preocupem, alguém vai cuidar disso. Ei, Jenny, aquilo lá fora não é um incêndio? Não está parecendo. O que você acha? Ué, alguém tem que fazer alguma coisa antes que fique fora de controle. Então por que você não vai apagá-lo? Quem? Eu? Isso não é minha responsabilidade. Meu trabalho é varrer. Mas também não é minha responsabilidade. Tenho que preparar este carregamento. Terminal de computador. Incêndio no terreno. Água cortada. Pense. Veja a solução no impresso. Gerência. Sim, pode entrar. A senhora tem um problema. O que foi? A água foi cortada e está pegando fogo em nosso terreno. Estou preocupado com O isso. fogo é grande? Agora está pequeno, mas poderá aumentar. O que o senhor espera que eu faça? Este não é o meu departamento. Eu acho que eu tenho uma solução bem aqui. De onde veio isso? Da impressora do meu computador. A solução parece simples. Por que não telefona para o corpo de bombeiros? Eu não estou autorizado a solicitar trabalhos externos. Esse trabalho é o da senhora. Olha, tudo o que eles precisam fazer é apagar o fogo. Onde é o incêndio? Está do lado direito do prédio. É ao lado da produção. O problema é deles, não meu. Acho melhor a senhora olhar direito o que tem nesse papel, senhora Lopes. É melhor eu falar com Howard sobre isso. Gerente de produção. Howard? Howard? A
aqui é Carmen. Você tem um problema. Acho melhor nos reunirmos para discuti-lo juntos. Estou muito ocupado agora. Por que não almoçamos juntos e assim poderemos conversar melhor? Acho que deveríamos conversar agora, Howard. Você poderia vir até aqui? Certo, certo. Já estou indo aí. Estou muito ocupado. O que foi? Tem um incêndio do seu lado do prédio. A água foi cortada, mas não se preocupe. Tenho aqui uma ideia, mas é você que terá que cuidar disso. Deixa eu ver isso. Ah, eu vi esse fogo assim que cheguei. Não é tão grande assim. Na verdade, é bem pequeno. Não é um incêndio. É um tipo de fogo que se apaga sozinho. Howard, o incêndio está do seu lado do prédio. Você não está fazendo o seu trabalho. Carmen, você não tem condições de cobrar nada de mim. Faça o seu trabalho, que eu faço o meu. Essa ideia da Carmen é um tanto simplista. Talvez eu deva checar isso com o Todd. A sala dele também fica do lado do incêndio. Departamento de Planejamento. Ei, Todd. Sim, Howard, o que foi? Você é o chefe de planejamento. Talvez possa me ajudar. Ah, sei. E sobre o que é? Temos um incêndio no terreno e a água foi cortada. Não me parece ser um problema muito sério, mas o que é que você acha? Será que isso aqui poderia ajudar a solucioná-lo? Isso é muito simplista. É uma piada, não é? Não, eu falo sério. Howard, será que você não está vendo que a solução é muito mais complicada que isso? Tome conta da produção e deixe os projetos por minha conta. Eu sou pago para isso. Todd, você não está fazendo o seu trabalho. Talvez não tivéssemos esse problema se você dirigisse melhor o seu departamento. Ah, grande. Aquilo lá fora é minha culpa. Até que a ideia é boa mesmo. Diretoria Executiva, reuniões para o progresso. A reunião vai começar. Não tem ninguém fazendo nada para apagar este fogo. Está aumentando. Senhor presidente, tenho aqui uma solução para isso e gostaria de apresentá-la. O quê? Tem mesmo, meu jovem? Deixe-me ver o que você tem aí. Ah, não. Isso não vai para a pauta. Você cuida disso, Todd. Quem? Eu? Uau! Este incêndio vai ficar fora de controle. Nós temos que fazer alguma coisa. Chega de imprimir coisas. Ei, ninguém está fazendo nada contra este incêndio? Quem deixou essa gente entrar aqui? Não estão vendo que estamos no meio de uma reunião? Reuniões. Nós precisamos agir. Não joguem a culpa em nós. Deveriam ter cuidado do fogo quando ele estava começando. O incêndio é responsabilidade sua. Não é sua. Não é sua. Eu avisei você mesmo. Não avisou coisa nenhuma. Coisa nenhuma. Onde você estava? O quê? Assuma a responsabilidade. O que ele quer dizer com assuma a responsabilidade? Eu acho que ele quer dizer que estamos passando o abacaxi. Então, o que temos que fazer? Como diz a placa, assumir responsabilidade. Mas como? Sei lá. Eu não sei. O que isso quer dizer? Vamos parar. Espere um pouco. Vamos pensar sobre isso. Acho que já sei. Espadas, transforme-se em martelo. Isso é um progresso? Não, espere um pouco. Deixe-me terminar. Ei, eu entendi. Esses escudos, transforme-os em baldes. Certo. Aham. Tome, transforme o meu. É isso aí, pessoal. E a água? Pegaremos o bebedouro. Brilhante! Trabalho em equipe. Todos juntos agora! Trabalho em equipe. Isto soa muito bem, mas quem é que vai limpar toda esta sujeira? Assuma responsabilidades. Tá certo.
Bem, vocês viram aí um vídeo agora, né, onde tem alguns personagens e tem o principal personagem, nós podemos dizer que é o cachorro, né? Quais desses personagens vocês diriam que são personagens proativos e reativos? Liberei o som aí. Quem que vocês diriam que são proativos? Proativo, para mim, eu acho que é o cachorro. Reativo são todos os personagens, porque nenhum quis assumir a responsabilidade. Isso. E qual foi o problema que a empresa teve por conta da reatividade da maioria? Queria responsabilizar cada um passando para o outro, a responsabilidade de apagar o incêndio. Isso. E como ninguém apagou o incêndio, vocês puderam ver que um problema pequeno, ele pode se tornar um problema enorme quando existir numa empresa pessoas reativas à reatividade. Então, é uma catástrofe para uma empresa, é muito ruim quando há numa empresa pessoas com comportamento reativo, porque elas têm a capacidade de potencializar o problema. Então, um problema pequeno, ele fica enorme se houver na instituição pessoas reativas. Agora, e para a própria pessoa? Quais são as consequências Vamos lá. Quais são as consequências para a própria pessoa que é reativa? Se ela mesma é uma pessoa reativa, o indivíduo que tem reatividade, quais são as consequências para ele mesmo? O que pode acontecer com ele mesmo? Esse outro vídeo vai explicar mais sobre isso. Vamos lá. O nome do vídeo é Quem Mexeu no Meu Queijo. Depois eu explico um pouco mais sobre ele. Vejamos. Esta é uma história sobre mudança, na qual o queijo é aquilo que você quiser, seja no trabalho ou na vida, e o labirinto é onde você irá procurá-lo. Os 4 personagens da história, 2 ratinhos e 2 duendes, representam partes de todos nós. Não importa a nossa idade, sexo, raça ou nacionalidade, porquanto todos compartilhamos algo em comum. A necessidade de encontrar o nosso caminho no labirinto e atingir o sucesso nesses tempos de mudança. Há muito tempo, em um país distante, viviam 4 pequenos personagens que corriam pelo labirinto à procura de queijo para alimentá-los e fazê-los felizes. 2 eram ratos, chamados Sniff e Scurry. E 2 eram duendes, seres pequeninos, chamados Hen e Haw. Embora os ratinhos e os duendes fossem diferentes, eles tinham algo em comum. Toda manhã eles saíam de casa e corriam pelo labirinto à procura de seu queijo favorito. Sniff e Scurry tinham cérebro simples, mas um bom instinto. Eles usavam um método simples de erro e tentativa. Sniff farejava a direção provável do queijo. E Scurry saía correndo. Com frequência, eles se chocavam contra a parede. Mas Hen e Haw tinham cérebros complexos, com crenças e emoções, o que tornava sua vida no labirinto mais complicada e desafiadora. Encontrar o queijo era importante para os 2 pequeninos. Era a maneira de encontrar o que eles julgavam necessário para serem felizes. Para alguns, coisas materiais. Para outros, poderia ser saúde e paz de espírito. Para Haw, o queijo significava morar com sua adorável família numa casa de campo. Para Hen, o queijo significava ser alguém importante morando numa mansão num bairro de luxo. Finalmente, todos eles descobriram seu tipo preferido de queijo no posto de queijo C.
Toda manhã, Sniff e Scurry acordavam cedo e corriam pelo labirinto pelo mesmo caminho até o posto de queijo C. Sniff e Scurry penduravam no pescoço os sapatos de corrida para o caso de terem de usá-los rapidamente. Mas Hen e Hall cada dia acordavam um pouco mais tarde e caminhavam sem pressa para o posto de queijo C. Afinal, eles sabiam onde estava o queijo e como chegar até lá, e imaginaram que o queijo sempre estaria lá. Hen e Hall dispensaram seus sapatos de corrida, pois acharam que não mais precisariam deles. Maravilha! Aqui tem queijo que vai durar para sempre! Eles se sentiram em segurança, até decorar as paredes com a frase: ter queijo me deixa feliz. Hen e Hall se sentiram tão à vontade que nem perceberam o que estava acontecendo. Por outro lado, Sniff e Scurry inspecionavam a área todas as manhãs para ver se alguma coisa estava mudando em relação ao dia anterior. Certa manhã, eles chegaram ao posto de queijo C e descobriram que não havia nenhum queijo. Eles não se surpreenderam porque já tinham percebido que o estoque de queijo estava diminuindo. Os ratos não fizeram análises exageradas. A situação tinha mudado. Logo, Sniff e Scurry mudaram. Eles logo saíram à procura de um novo queijo. Mais tarde, naquele mesmo dia, Hen e Hall chegaram ao posto de queijo C. Eles não vinham prestando atenção nas mudanças que estavam acontecendo. O quê? Nenhum queijo! Nada de queijo! Quem mexeu no meu queijo? Isso não é justo! Ei, Hen, eu sei que somos mais inteligentes que os ratos, mas não estamos agindo assim no momento. Imagine se não houver queijo aqui amanhã. Eu fiz planos contando com esse queijo. Enquanto os ratinhos Sniff e Scurry partiram para outra, os doentes Hen e Hall continuaram se lamentando. Certa noite, Hall escreveu na parede: quanto mais importante seu queijo é para você, menos você deseja abrir mão dele. No dia seguinte, Hen e Hall ainda tinham esperança de encontrar o seu queijo no mesmo lugar. Por que fizeram isto comigo? Onde estão os ratinhos? Será que sabem de alguma coisa que não sabemos? Não, eles não passam de ratos. Nós somos doentes, temos direito ao nosso queijo. Talvez fosse melhor a gente sair por aí e procurar um queijo novo. Não, quero chegar ao fundo do problema. Quero que as coisas fiquem como antes. Enquanto isso, Sniff e Scurry penetraram mais longe no labirinto. Não pensavam em outra coisa a não ser encontrar um queijo novo. Depois de várias tentativas, os dois ratinhos encontraram o maior depósito de queijo jamais visto antes, no posto de queijo N. Enquanto isso, Hen e Hall ainda lamentavam a falta de queijo no posto de queijo C. Então, o Hall começou a se imaginar correndo pelo labirinto em busca de queijo novo bem fresquinho. Ele até sentia o gostinho do novo queijo. Vamos lá, Hen. Vamos lá, vamos! Não, eu gosto daqui. É confortável. Além disso, lá fora é muito perigoso. Hall pensava no pior. Sua esperança de encontrar um novo queijo desvanecia. E assim, todos os dias, Hen e Hall iam de sua casa até o posto sem queijo C. E voltavam para casa de barriga vazia, sem nada, a não ser o estresse. Quem mexeu no meu queijo? Quem mexeu no meu queijo? Quem mexeu no meu queijo? Olhe bem para nós. Estamos sempre fazendo as mesmas coisas e perguntando por que as coisas não melhoram. Chegou a hora de agir. Você vai voltar ao labirinto? Por que não esperamos que tragam o queijo de volta? Você não entendeu. Eles nunca vão devolver o queijo velho. Aquele era o queijo de ontem. Chegou a hora de encontrar queijo novo. Mas se não houver nenhum queijo lá, ou se nós não conseguirmos encontrar... A vida continua. Também devemos continuar. Não! Quem mexeu no meu queijo? Quem mexeu no meu queijo? Quem mexeu no meu queijo? Se não mudarmos, podemos virar seres extintos. Tal como Hen, o Hall também sentia medo, então escreveu na parede aquilo que ele estava pensando. O que você faria se não estivesse com medo? Não tardou muito e Hall decidiu o que fazer. Juntou toda a sua coragem e partiu em disparada para o desconhecido. É a hora do labirinto! A princípio, ele se sentiu perdido. Mas não tardou muito para encontrar o caminho.
Voltar ao labirinto não é tão mal quanto eu imaginava. Como fui ficar nesta situação? Se eu estivesse observando o que estava acontecendo... Hal parou para escrever na parede do labirinto o que estava aprendendo. Cheire o queijo com frequência para saber quando está ficando velho. Hall esperava que essas anotações não só servissem de lembretes para si mesmo, mas também como marcos a serem seguidos pelo Rem, caso ele resolvesse entrar no labirinto. Por que será que me sinto tão bem? Não tenho nenhum queijo e não sei onde ele está. Haha! Quando você vence o medo, sente-se livre. Quanto mais claramente Hall se imaginava encontrando um novo queijo, mais real isso se tornava. O ato de me imaginar deliciando um queijo novo mesmo antes de encontrá-lo me leva até ele. Finalmente, Hall chegou a um grande posto de queijo. Mas estava praticamente vazio. Cheguei tarde. Se tivesse saído mais cedo, talvez encontrasse muito queijo aqui. Hall encontrou vários pedacinhos deliciosos de queijo novo. Não era muito, mas o bastante para que ele continuasse. Agora vejo que se eu fizer as coisas de modo diferente, elas ficarão melhor. Quando mudamos aquilo em que acreditamos, mudamos o que fazemos. Hall encontrou pedaços de queijo aqui e ali e começou a recuperar a energia. Ele esperava que o Rem encontrasse o caminho lendo as anotações na parede. Hall abriu mão do passado e se adaptou ao presente. Ele estava em busca de queijo novo. Então finalmente aconteceu. Lá estava, em diversas pilhas bem altas, o maior suprimento de queijo que já tinha visto. Uau! Queijo novo! Se na verdade eu estou imaginando... É verdade! Hal percebeu que os ratinhos já estavam há bastante tempo se deliciando com o novo queijo e prometeu a si mesmo que da próxima vez mudaria mais depressa. Hall sabia do perigo de acabar voltando aos velhos hábitos assim que se sentisse muito confortável. Assim, a cada dia ele inspecionava o posto de queijo N para verificar as condições do queijo. Ele percorria o labirinto e explorava novas áreas. Ele sabia que era mais seguro estar ciente de suas escolhas reais do que se isolar na sua zona de conforto. Bem, pessoal, esse segundo vídeo que eu passei para vocês mostra quais são as consequências que a pessoa que é reativa pode ter. O vídeo conta a história de 4 personagens, 2 doentes e 2 ratinhos. E se nós formos, então, classificá-los como proativos e reativos, a conclusão que nós chegaremos é que os 2 ratinhos foram proativos e os 2 doentes foram reativos. E como a classificação entre proativo e reativo é uma questão comportamental, nós podemos dizer que os ratinhos tiveram 3 comportamentos que mostram que eles eram pessoas, que eram personagens proativos. Personagens proativos. Vocês puderam observar que eles sempre inspecionavam o posto de queijo para saber se estava acabando ou não. Eles sempre, quando iam para o posto de queijo, iam com os tênis de corrida pendurados no pescoço. Isso indicava que eles estavam preparados para a mudança, se ela acontecesse. E quando a mudança aconteceu, quando acabou o queijo, eles imediatamente entraram no labirinto para procurar um novo posto de queijo. Esses 3 comportamentos, né, dos ratinhos destacam que eles eram personagens proativos. Já os doentes, eles eram personagens reativos. Eles iam cada vez mais tarde para o posto de queijo, não levavam consigo os tênis de corrida, indicando que eles não estavam preparados para a mudança. Eles não inspecionavam o queijo, tanto é que quando terminou, para eles foi uma novidade. E começaram a repetir a célebre frase que dá título ao vídeo. Quem mexeu no meu queijo, quem mexeu no meu queijo, quem mexeu no meu queijo.
um dos doentes até afirmava que ele não queria um novo queijo, e queria o queijo velho. O labirinto aí, conforme vocês puderam observar no início do vídeo, o labirinto é as dificuldades que a pessoa vai passar para encontrar o queijo. E o queijo é aquilo que a pessoa deseja, né? É um símbolo daquilo que a pessoa deseja, aquilo que a pessoa quer da vida, né? O que ela pretende alcançar, né? Mas a parte que eu quero destacar foi a parte que um dos personagens falou, quando ele disse o seguinte, né? Se nós não fizermos nada, vamos nos tornar seres extintos. Ele está dizendo aí, então, que não, que a gente pode interpretar para a vida profissional, é que não há espaço nas empresas para pessoas reativas. Ou a pessoa muda, ou ela vai se tornar extinta, porque os reativos são os primeiros a serem dispensados e os últimos a serem contratados. Já que é uma questão comportamental, né, e o reativo pode potencializar os problemas de uma empresa, quando uma instituição identifica pessoas com comportamento reativo, elas são as primeiras a serem dispensadas. Então, quando ele falou, se nós não fizermos nada, vamos nos tornar seres extintos, em outras palavras, ele está dizendo que não há espaço, né, na vida profissional, nas empresas, para pessoas com comportamento ativo. Então, o que nós podemos concluir da aula de hoje, né? Nós já vimos aí a diferença que existe entre proativos e reativos. A palavra de ordem para diferenciá-los é iniciativa. Um possui, o outro não possui. Vimos comportamentos que podemos identificar e diferenciar o proativo do reativo. E, por fim, esses dois vídeos mostram as consequências da reatividade, tanto para a empresa quanto para a própria pessoa que tem comportamentos reativos. Eu vou agora liberar o som de vocês e aí, se alguém tiver alguma pergunta, pode ficar à vontade antes de eu encerrar. Christian, Christopher, João Vitor. Não, eu não tenho dúvida. Para mim ficou tudo esclarecido. Tranquilo, então, né? Bem, pessoal, eu vou encerrar a gravação agora. Essa nossa conversa aqui, nessa nossa aula, eu vou disponibilizar também no grupo para quem, porventura, não tenha conseguido acessar a videoconferência, para poder também ter o conteúdo. E na semana que vem, nós daremos sequência ao nosso treinamento, já agora com a aula 4. Os slides que eu coloquei na aula, que eu passei para vocês, né, eu também vou gerar um PDF e vou mandar para vocês. Aí vocês podem anotar no caderno de vocês, aí vocês fazem aquilo que vocês acharem melhor. Ok? Um abração e até mais, pessoal.